exclusiva. Entrevista. Essa entrevista ao vivo, mas logo depois de ser realizada, será disponibilizada no www.nenoticias.com.br. Prefeito João Dória, prazer muito grande tê-lo aqui nesse programa. Um bom dia para o senhor. Gilmar, bom dia. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes da Rádio Mix FM, das rádios coligadas no Fala Sergipe. Obrigado, prefeito, pela gentileza com que nos atende. O senhor vai estar aqui em Aracaju, chegará ainda hoje à noite. Vem o quê? Com o tudo pago pela Prefeitura de São Paulo, fora de São Paulo, né, prefeito? Gilmar, apenas uma correção. Estarei amanhã à tarde em Aracaju. Perfeito. Amanhã à tarde, quinta-feira, exato. As viagens que realizo não tem custo algum para a Prefeitura de São Paulo. Os custos são assumidos por mim pessoalmente. O prefeito vai estar aqui amanhã à tarde para 2 palestras na próxima sexta-feira. Amanhã à noite ele receberá o título de cidadão sergipano na Assembleia Legislativa de Sergipe. Prefeito, exatamente. Sobre as 2 palestras, o que o senhor já pode adiantar? Gilmar, vamos falar sobre economia e também um pouco sobre as ações que São Paulo vem realizando no plano da inovação, especialmente os programas voltados à saúde e à educação, entre os quais eu destaco, Gilmar, o Corujão da Saúde, programa de grande sucesso em São Paulo, que reduziu a zero um déficit que tínhamos de 476 mil pessoas esperando para fazer exames de imagem, radiografia, ultrassonografia e outros, há quase 2 anos, e nós zeramos com a implantação desse programa, o programa de saúde do Corujão da Saúde. Depois lançamos também um outro programa de sucesso, Gilmar, chamado Doutor Saúde, ação preventiva. São 13 carretas que ficam na periferia de São Paulo, de segunda a sábado, fazendo exames preventivos na população e com isso diminuindo o risco de doenças. E por último, o Remédio Rápido, programa que leva medicamentos aos postos de saúde da cidade de São Paulo. E falar um pouco também sobre a economia brasileira, que aliás vem apresentando os primeiros sinais de recuperação, Gilmar, e o ano que vem, felizmente, teremos um ano de crescimento, o fim da recessão e a retomada do emprego. Sobre saúde pública, e Sergipe padece muito disso, não apenas o estado em si, mas Aracaju padece muito, os municípios também, e é da falta de remédios fornecidos pelas prefeituras, pelos exames, muitas vezes, prefeito, para você ter uma ideia do atraso e dos problemas relacionados a esse problema aqui em Sergipe. Em Aracaju, a nossa capital, ainda estão estocados, segundo dados oficiais da prefeitura, estoques de, aliás, exames de 2015 e exames médicos de 2016. E não é novidade por aqui, faltar remédios, como eu disse aqui há poucos instantes. O que deve ser feito para curar esses problemas? Gilmar, era o mesmo problema que tínhamos aqui em São Paulo, herdados da gestão do PT, do Partido dos Trabalhadores, que nos deixou 476 mil pessoas que estavam, algumas há quase 2 anos, esperando para fazer estes exames. E os estoques praticamente zerados, tinham menos de 15% de estoques de medicamentos nas farmácias das unidades básicas de saúde da Prefeitura de São Paulo. De que maneira funcionou o Corujão? E essa experiência nós vamos colocar à disposição da Prefeitura de Aracaju. Nós conveniamos hospitais privados, Gilmar. No caso de São Paulo, foram 44 hospitais privados conveniados e utilizamos os horários fora daqueles mais demandados nos hospitais. Os horários de grande demanda são pela manhã e à tarde. Mas depois de 20 horas, 19, 20 horas, cai muito a demanda nos hospitais. Nós focamos nisso, fizemos um programa de gestão, convidamos os hospitais a participarem, pagamos tabela SUS, portanto não gastamos mais para fazer esse programa, o mesmo valor que já estava previsto em orçamento, e incorporamos 44 hospitais de ponta, incluindo o Albert Einstein, Sírio-Libanês, Beneficência Portuguesa, o Hospital Alemão, Oswaldo Cruz, HCOR, todos os hospitais referência, onde antes, Gilmar, pobre só entrava para fazer limpeza e passou a entrar para fazer exame e saía 15 minutos depois com o seu exame nas mãos. E aí nós conseguimos em 83 dias
zerar esse déficit. Iniciamos na sequência, apenas para completar outra informação de saúde, o programa Corujão da Saúde para cirurgias. Também, lamentavelmente, um estoque de 67 mil pessoas que estavam esperando para fazer cirurgias na capital de São Paulo. Alguns, Gilmar, há 3 anos esperando em fila para fazer a cirurgia. Começamos esse programa, tem 72 dias, e esse programa já conseguiu realizar 13.200 cirurgias neste período. Mesmo princípio, ao invés de fazer as cirurgias pela manhã, que é o horário onde todos os hospitais normalmente fazem as suas intervenções cirúrgicas, exceto casos de emergência, evidentemente, passamos a fazer estas intervenções no final da tarde, a partir das 18 horas. Oferecemos um pequeno bônus adicional aos médicos cirurgiões, utilizamos as salas de cirurgia que estavam vagas dos hospitais, os seus instrumentos, instrumentistas, enfermeiros e paramédicos, e aí estamos baixando gradualmente também esta fila da cirurgia, que é mais complexa, porque uma intervenção cirúrgica não são 15, 20 minutos, são horas de mesa cirúrgica e de recuperação também. Mas ação eficiente, gestão inteligente, resultado positivo, Gilmar. Prefeito João Dori, de São Paulo, 7h24 em Sergipe, 8h24 em São Paulo. Prefeito, o senhor tem implementado na sua gestão um importante programa de parcerias, colocando muita iniciativa privada para participar ativamente dos seus programas. Como é que funciona essa parceria? Gilmar, obrigado pela pergunta. De fato, nós temos um déficit orçamentário de 7,5 bilhões de reais. Essa foi também mais uma herança maldita que recebemos da gestão que nos antecedeu. O que fazer? Reclamar apenas? Acusar a gestão passada? O povo não quer esperar e não quer ficar ouvindo reclamações apenas, quer soluções. Nós fomos buscar no setor privado. São Paulo é uma cidade com muitas empresas nacionais e multinacionais. Nós fizemos uma convocação, deu certo, mais de 240 empresas participam hoje dos programas de empresa solidária. E essas empresas têm ajudado a Prefeitura de São Paulo na área de saúde, na área de educação, área de segurança pública, mobilidade urbana, cultura, lazer, esportes, apenas para citar algumas. Mais de 677 milhões de reais de investimentos nestas áreas, entre outras, mas essas principalmente, por empresas privadas. E finalizo, Gilmar, apenas uma empresa, a norte-americana Cisco, fez uma doação em equipamentos de informática de 310 milhões de reais, 310 milhões em equipamentos que estão sendo instalados nas escolas públicas da cidade de São Paulo, porque nós queremos que até o final de 2019 todas as escolas da cidade possam ser digitais e que as crianças tenham aula com computadores. E o que essa empresa, então, ela está ganhando com essa doação? Ganha a respeitabilidade da opinião pública, ganha a cidadania, ganha o respeito e admiração dos seus funcionários e ganha, evidentemente, uma projeção bastante expressiva. Eu tenho uma rede social bastante fortalecida, praticamente 3 milhões de seguidores no Facebook, 800 mil no Twitter, e assim vai, nas redes sociais, no Instagram, mais de 800 mil também, e ali eu agradeço as empresas que, de forma solidária, colaboram com a cidade de São Paulo e a sua população sem nenhuma contrapartida. Fazemos os chamamentos, tem uma regra para isso, que é uma regra pública, para que haja total transparência em relação às doações, e elas vão se consolidando ao longo dos meses, como é o caso da Cisco, cujos equipamentos estão sendo instalados nas escolas públicas desde o último mês de setembro. Muita polêmica, muita celeuma, prefeito João Dória, sobre a alimentação nas escolas aí em São Paulo, essas mudanças que o senhor tem feito. Como é que o senhor explica, como é que o senhor esclarece? Gilmar, na verdade é um suplemento alimentar, é uma farinata, é basicamente o mesmo princípio que a saudosa doutora Zilda Arnes, que você conhece a história, utilizou no Brasil durante tantos anos e, aliás, foi indicada, inclusive, para o Prêmio Nobel da Paz por sua atitude, sua postura e também a farinata que ela mesmo desenvolveu. Isso foi desenvolvido por uma organização não governamental aqui em São Paulo, foi oferecido à Prefeitura
com o aval da Cúria Metropolitana, do Cardeal Arcebispo do Estado de São Paulo, nós entendemos que a medida era positiva como suplemento alimentar. São alimentos, Gilmar, frutas, verduras e também grãos que são triturados, são liofilizados e aí transformados ou em farinha ou em granulado. E você pode com isso fazer pão, você pode fazer macarrão, você pode fazer bolo, você pode fazer mingau, você pode fazer sopa, são várias utilizações. Houve uma incompreensão muito grande, uma vertente ideológica muito forte daqueles que pela esquerda preferem que o povo passe fome para serem subjugados no discurso populista do PT, especialmente do Lula, e aí uma avalanche de críticas desses que são seguidores da esquerda. Mas estamos reposicionando isso com toda tranquilidade, com todo equilíbrio, mostrando o valor nutreico, o valor complementar na alimentação, sobretudo a prioridade, Gilmar, é para a população desfavorecida, aqueles que em situação de rua precisam de complemento alimentar, além do alimento in natura, ou seja, além daquilo que já se oferece, o que é possível oferecer, evidentemente, para esta população. Prefeito João Dória, prefeito de São Paulo, um dos maiores problemas desse país está relacionado às drogas, e nas drogas estão as causas de muito da nossa violência, da maior parte dos homicídios, enfim. O senhor tem uma atuação importante, está tendo aí na chamada Cracolândia. Como é que a prefeitura está tratando desse problema? Gilmar, grato pela pergunta também. Tratando com seriedade e com determinação. Um assunto que durante 22 anos foi abandonado pelo Poder Público de São Paulo por ser um tema polêmico. Evidentemente, para muitos que me antecederam, melhor é não tratar desse assunto do que colocar a mão no vespeiro. Eu tinha prometido durante a campanha que iríamos fazer esse enfrentamento do tema das drogas, dos traficantes, dos bandidos, e assim fizemos. Em maio lançamos o programa Redenção, juntamente com o governo do estado de São Paulo, e juntos fizemos um programa no plano policial para acabar com aquele shopping center ao ar livre que existia em São Paulo. Você viu isso pela televisão várias vezes, e os sergipanos também, na Rua Helvécia com a Rua Dino Bueno. Acabou, aquilo em um dia nós terminamos, não mais sob domínio de facção criminosa como era, e prendemos até o momento 78 traficantes e um chefe de tráfico. Mais de 200 armas foram apreendidas, hoje mais de 400 quilos de entorpecentes, entre crack, cocaína, êxtase, maconha e outras drogas, que foram apreendidas e incineradas, e uma ação de acolhimento para que os usuários pudessem ser acolhidos e tratados. E é o que nós estamos fazendo. Hoje, mais de 1.700 usuários estão em clínicas sob atendimento, tanto do governo do estado de São Paulo quanto da prefeitura, e um programa de educação que nós começamos para a orientação aos pais, no sentido de compreenderem a importância do diálogo com os seus filhos e tê-los afastados do risco das drogas. Gilmar. Prefeito João Dória, o senhor foi chamado ontem, convidado para o encontro fora da agenda oficial pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, leio aqui nos jornais. Conversaram sobre o quê? Sobre 2018? O governador Geraldo Alckmin é um grande amigo, uma amizade de 37 anos, e uma pessoa com a qual eu mantenho essa relação muito antes da própria política. Ontem o governador nos convidou para um jantar, uma conversa produtiva, uma conversa muito fluida sobre as questões de São Paulo, programas cooperados que temos na área de saúde, educação, inclusive no tema das drogas, também na área do empreendedorismo e geração de empregos, e falamos, obviamente, um pouco sobre política nacional. Um encontro muito agradável, como sempre são os encontros com o governador de São Paulo. O senhor já disse, entre aspas, nós estamos no jogo. Significa dizer que o senhor é propenso candidato a presidente da República? Gilmar, faltava achava que ele não ia fazer a pergunta, hein? Pois não. Gilmar, eu não me apresento como pré-candidato, e sim sempre como prefeito da cidade de São Paulo. E um brasileiro que está sempre disposto a lutar pelo seu país. Você sabe que durante 45 anos eu atuei no setor privado, venho da área empresarial, me desliguei das minhas empresas e mergulhei na vida pública
para tentar ajudar. E é o que eu tenho feito à frente da maior cidade brasileira, aliás, a maior capital nordestina do país, fora do Nordeste, que é a cidade de São Paulo, também a maior capital sergipana, fora do Sergipe. É verdade. E aqui fazendo política pública de qualidade. Com isso, estamos ajudando o Brasil, estamos dando exemplos positivos, em muitos casos, que temos oferecido e coparticipado com outros municípios brasileiros, Gilmar. Mas o senhor está mais para ser candidato a governador de São Paulo ou candidato a presidente da República em 2018? É cedo ainda, Gilmar. O tema 2018, em 2018. Eu creio que em janeiro este quadro estará mais clarificado e aí os anúncios que forem possíveis, convenientes, adequados e ajustados poderão ser tratados. Seria, se for candidato a presidente da República, uma traição ao governador de São Paulo? Não, nós faremos juntos. Não há hipótese, Gilmar, de caminharmos separadamente. A nossa amizade está acima da política e a amizade que durante 37 anos, quase 4 décadas de amizade, você não troca isso por nada. Ela é forte o suficiente para nos manter unidos e amigos. O senhor conversou recentemente com líderes do DEM. Na conversa, o senhor sinalizou com a possibilidade de mudar de partido? Não, houve uma conversa também muito positiva com o DEM. O DEM é nosso aliado histórico, Gilmar, em São Paulo. Tanto no governo do Estado, historicamente, como mais recentemente na Prefeitura de São Paulo. Fizemos a campanha juntos, ganhamos as eleições em primeiro turno, como você sabe, os ouvintes de Sergipe também sabem disso, e temos na base aliada o DEM, que tem sido, aliás, um parceiro muito positivo, muito bom, e uma aliança que nós vamos manter ao longo desses 4 anos na Prefeitura de São Paulo, e um bom parceiro também do governo do Estado de São Paulo. Essa é uma aliança, creio eu, indissolúvel entre o DEM e o PSDB. Seus adversários e aliados não tão aliados assim, dizem que o prefeito João Dória é um prefeito engomadinho, que é prefeito de Facebook e Twitter. Como é que o senhor responde a isso? Olha, é o mesmo prefeito que venceu o PT em São Paulo, onde o Lula havia dito que era invencível. Quando levantou o braço do Fernando Haddad para disputar a reeleição, e olha o que deu. O engomadinho, o coxinha, o riquinho, ganhou a eleição em São Paulo com 53% dos votos. E o PT perdeu em todas as regiões, todos os bairros, e se não bastasse esta derrota, ainda perdeu em todas as cidades vizinhas a Prefeitura de São Paulo, ou seja, todo o centro metropolitano, o núcleo metropolitano de cidades, a vitória foi do PSDB ou de partidos aliados. Portanto, o PT foi arrasado aqui nas eleições. Então, é esse mesmo João Dória que faz a gestão de São Paulo e que irrita as esquerdas na nossa cidade, no nosso estado e também no plano nacional. Não vou mudar, Gilmar. Continuarei sendo a mesma pessoa que fui em toda a minha vida. Um trabalhador. Prefeito João Dória, para a grande imprensa, o senhor foi apresentado ao eleitorado de São Paulo como um outsider. Alguém na política que não é político, que não fazia militância política. Quando o senhor conversa agora com o DEM, conversa com outros partidos, conversa com o presidente da República, Michel Temer, além das questões administrativas, sinaliza com a possibilidade de ser candidato em 2018, o senhor não teme, então, ser confundido com mais um político? Gilmar, eu de fato não sou político, eu sou empresário, eu sou um gestor. Eu estou na política, eu não sou da política. Mas isso não implica nenhum desrespeito à classe política, aos políticos, àqueles que escolheram a política como sua alternativa de vida. Ao contrário, meu pai foi deputado federal pela Bahia. Nossa origem, que aliás é baiana e sergipana, eu tenho metade do meu sangue, é um sangue nordestino, a base da vida do meu pai foi a política. Portanto, eu não desconsidero, mas sou um gestor, um administrador. Portanto, estou na política, não sou da política. O Ministério Público em São Paulo, promotores estão questionando, então, as suas viagens intensas, afirmando que o senhor pode estar muito mais fora de São Paulo do que em São Paulo administrando o município. Como é que o senhor responde a isso? Na verdade, não é o Ministério Público, Gilmar. Foi uma ação do PT e do PSOL, 2 partidos que fazem oposição a nós. E o Ministério Público cumpre o seu papel
de verificar. Nós já informamos ao Ministério Público que as nossas viagens são feitas, eu viajo no meu avião, com os meus recursos, não uso dinheiro público em nenhuma viagem, nem no Brasil, nem fora do Brasil, fico o menor tempo possível fora da cidade e trabalho o maior tempo possível na cidade. Minha média de trabalho, Gilmar, aqui é de 16, 17 horas por dia de trabalho, incluindo sábados, domingos e feriados. O meu antecessor, de novo, apenas para não estigmatizar, mas apenas servir como referência, nunca trabalhou no final de semana. Descansava todos os finais de semana e feriados. Eu, ao contrário, trabalho todos os finais de semana e todos os feriados. Eu entendo isso porque eu sou um homem que acorda 3 horas da madrugada, graças a Deus, aprendi com meu pai, e vou lá dormir 10 horas, 11 horas da noite, quase que todos os dias. Como é que o senhor faz para dormir? Como é que o senhor faz então para só conseguir dormir 3 horas por noite? Primeiro, é a minha média, 3 no limite 4 horas. Há muitos anos, Gilmar, eu faço isso já há muitos anos. Primeiro, mente sã em corpo são. Claro. É ter a mente livre de ódios, livre de invejas, é ter a mente tranquila e limpa. 2, boa alimentação. 3, eu não fumo nem bebo, nunca fumei, nunca bebi. 4, faço exercícios diariamente, isso me mantém pouco, mas constantemente, isso me mantém sempre no corpo sano e uma mente sempre muito voltada para as coisas positivas. Por último, oração, Gilmar. A oração eleva o seu espírito, coloca leveza na sua alma e esperança no seu horizonte. Olha, agora são 7h39 da manhã, ao vivo, prefeito João Dória, em São Paulo, horário brasileiro de verão, 8h39. Logo depois, nós vamos disponibilizar a entrevista na íntegra no NE Notícias, portanto, na internet. Prefeito João Dória, por que não votar no ex-presidente Lula? Ele será candidato? Não consegui ouvir, Gilmar. Por que não votar? Por que não votar no ex-presidente Lula? E ele será candidato? Eu acho que ele candidato ele é. Resta saber se a justiça permitirá que ele continue candidato. Se a justiça não permitir, ele será um candidato com um preposto, fará campanha para alguém em seu nome e ainda vai se vitimizar, Gilmar, dizer, olha, estou aqui vitimado pelas oligarquias, pelos ricos, pelos poderosos. É sempre esse discurso falso, mentiroso, que o Lula utiliza em qualquer parte do país, como se isso pudesse justificar as falcatruas do seu governo e do governo Dilma, que assaltaram os cofres públicos durante 13 anos e proporcionaram aos brasileiros, Gilmar, 14 milhões de desempregados, 8 milhões de subempregados, 22 milhões de brasileiros na linha de sofrimento resultante do desastre do governo do PT durante 13 anos no país. E este mesmo Lula, com a cara de pau inaceitável, diz agora, como disse recentemente aí mesmo no Sergipe, que veio para salvar o Brasil. Salvar por quê? Um homem que estabelece que vale tudo para chegar e se manter no poder, que aceita propina de empreiteiras, que só da Petrobras o seu partido roubou 151 bilhões de reais. Que tipo de exemplo é esse? Que tipo de brasileiro é esse que Lula afirma ser o salvador do Brasil? Para mim, ele não serve. E eu tenho certeza também, Gilmar, que para a maioria dos brasileiros, a maioria dos nordestinos, a maioria dos sergipanos, pessoas de bem, de boa índole e honestos, Lula também não servirá. Seja candidato ou tem alguém em seu nome disputando as eleições. Prefeito João Dória, já no finalzinho da entrevista, o senhor avalia que o ex-presidente Lula torce para ser preso? Eu creio que não, mas ele sabe que esse será o seu destino. Ele sabe que o seu endereço, muito em breve, será Curitiba, no Paraná. Mas ele se ilude a ele próprio, Gilmar. É impressionante a capacidade cênica e teatral do ex-presidente Lula. Ele engana, ele mente com tanta convicção que ele olha no espelho e acredita nele mesmo. O tamanho da mentira e a dimensão com que ele faz disso o seu mantra de mentir, mentir e mentir durante toda a sua existência, sobretudo depois da constituição do PT e da sua ascensão como presidente da República, se tornou um ator da mentira, um ator da discórdia
e um ator do desastre social do Brasil. Uma penúltima pergunta, por favor. Qual a participação do senador Eduardo Amorim, que é do PSDB, o seu partido, e do presidente do Tribunal de Contas do Estado, Clóvis Barbosa de Melo, na sua vinda a Sergipe amanhã? São dois anfitriões e duas pessoas de bem, Gilmar, por quem, aliás, tenho enorme estima e grande admiração. São dois nomes e duas figuras do que há de melhor na intelectualidade, no mundo político, no mundo jurídico e no mundo da boa cidadania no estado do Sergipe. Serão dois dos nossos anfitriões e eu terei um prazer especial em abraçá-los novamente amanhã. Prefeito João Dória, muito obrigado por sua participação, pela entrevista aqui, exclusiva para este programa. Mas nesse finalzinho da entrevista, agora às 7h43 da manhã, eu gostaria que o senhor deixasse então uma mensagem final para o povo de Sergipe. Gilmar, primeiro, muito obrigado a você e a sua equipe pelo convite, pelo tempo dedicado a essa entrevista. Espero, quem sabe, amanhã poder abraçá-lo, conhecê-lo pessoalmente. Obrigado. Conheço já a sua história, a sua tradição e a sua força, inclusive, de comunicação, não apenas no Sergipe, mas no Nordeste brasileiro. Agradecer aos ouvintes que nas diferentes emissoras sob liderança da Rádio Mix FM nos acompanham nesta manhã e dizer que eu tenho metade do meu coração e da minha alma no Nordeste brasileiro. Filho de nordestino que sou, de origem baiana e sergipana, para mim é um privilégio poder retornar a uma região que deu origem à minha família. E aos brasileiros de forma geral, a mensagem da esperança. O Brasil está melhorando, vai terminar o ano com um pequeno crescimento econômico e vai iniciar 2018 com uma certificação de crescimento. Isso implica em o fim do desemprego, a retomada gradual da empregabilidade, a geração de novos empregos e um horizonte de esperança, porque não há possibilidade de paz social, Gilmar, sem desenvolvimento econômico. Estaremos todos juntos, irmandados, colocados de mãos dadas em busca desse futuro melhor para o Brasil, que agora finalmente começa a se descortinar. Um abraço para o senhor, muito obrigado, hein? Um abraço. Muito obrigado, um ótimo dia, Gilmar. Para o senhor também, muito obrigado. Conversamos então ao vivo e com exclusividade com o prefeito de São Paulo, João Dória. A entrevista na íntegra será disponibilizada daqui a pouco no nenoticias.com.br. Aqui é a Escola do Rádio Jornalismo. Ao vivo, a Escola do Rádio Jornalismo. Gilmar Carvalho. Agora na Mix FM.